Olá, boa noite. Boa noite. Catequese com o Papa no Vaticano. Francisco afirma que fragilidade é verdadeira riqueza porque somos ricos de fragilidade. E pede a todos que se unam para homenagear Bento XVI, grande mestre das catequeses em Roma. Os fatos marcantes do pontificado de Bento XVI. A peregrinação do Papa alemão à Terra Santa e o encontro com autoridades civis e religiosas. No verão, fique atento aos cuidados com a pele durante a exposição ao sol. Renovação da Carteira Nacional de Habilitação vencida volta a ter prazo de 30 dias. Lula extingue diretoria de políticas de educação bilíngue de surdos. Os 16 anos de eternidade do servo de Deus, Padre Léo. E sorriso marcante de Monsenhor Jonas Habib fazia as pessoas se sentirem acolhidas por ele. Esta é a Canção Nova, TV de inspiração católica. Está no ar o Canção Nova Notícias, a serviço da vida e da esperança. Durante a catequese de hoje no Vaticano, o Papa Francisco afirmou que a fragilidade é verdadeira riqueza porque somos ricos de fragilidade. O Santo Padre pediu aos fiéis que se unam para homenagear Bento XVI, grande mestre das catequeses em Roma. Neste terceiro dia de velório do Papa Emérito, Francisco realizou a catequese na Sala Paulo VI. No início de seu discurso, fez um pedido. Vorrei che ci unissimo a quanti que accanto stanno rendendo omaggio a Benedetto XVI. Gostaria que nos uníssemos a tantos que aqui ao lado prestam homenagem a Bento XVI. Quero dirigir o meu pensamento a ele, que foi um grande mestre de catequese. Que é stato um grande maestro di catechesi. Francisco disse que o pensamento de Bento XVI não foi autorreferencial, mas eclesial, pois sempre quis acompanhar o povo ao encontro de Jesus. Cristo foi a meta para a qual o Papa Emérito conduziu os fiéis, que ele nos ajude a redescobrir a esperança de viver. Com a audiência geral de hoje, o pontífice concluiu o ciclo dedicado ao discernimento. Completando o discurso, ressaltou que o acompanhamento espiritual é importante para o autoconhecimento e é a condição indispensável para o discernimento. Que abbiamo visto essere una condizione indispensabile per il discernimento, não? A graça de Deus atua sempre em nossa natureza, disse o Santo Padre. Para ele, a verdadeira riqueza está na fragilidade. Explicou que os cristãos devem aprender a respeitar e aceitar o que é frágil, pois esta característica torna o homem capaz de ternura, misericórdia e amor. Faz todos serem mais humanos. E l'accompagnamento spirituale, se è docile allo Spirito Santo, o Papa afirmou que a docilidade ao Espírito Santo auxilia aquele que crê, ajuda a desmascarar graves equívocos consigo mesmo e na relação com o Senhor. De acordo com o pontífice, esta é uma experiência de salvação e perdão. Diventa experiência de salvezza, de perdono. Ao final, orientou a todos: o discernimento é um dom de Deus que deve ser sempre pedido. Soprattutto il discernimento è un dono di Dio che va sempre chiesto. Em Roma, a igreja vive o funeral de Bento XVI. O Papa que contribuiu de forma significativa com a vida eclesial. Ao longo de seu pontificado, se pronunciou sobre muitos temas e fatos relevantes, Reinaldo. Com certeza, Adriana, ajudou a iluminar o mundo com os ensinamentos de Cristo e sua sabedoria no anúncio do Evangelho. Sacerdote de fé, oração e serviço à Igreja, Bento XVI contribuiu para a renovação do pensamento teológico e deixou como herança os conhecimentos de um dos estudiosos do século XX. Do ponto de vista espiritual, o grande legado do Papa Bento XVI é a primazia de Deus, né? O Papa Bento XVI sempre apontou para a centralidade de Deus para a vida cristã, para a vida social, para a vida econômica e política também. Papa de número 265 da Igreja Católica, Bento XVI, ao longo do seu pontificado, escreveu 3 encíclicas, 67 cartas apostólicas e 4 exortações apostólicas. Realizou 24 viagens internacionais, 30 visitas em solo italiano e participou de 3 jornadas mundiais da juventude.
Em maio de 2007, presidiu a canonização do primeiro santo brasileiro, Frei Galvão. Na ocasião, afirmou que o santo de Guaratinguetá foi um homem de paz e caridade. Nosso querido Papa Bento XVI, que está junto de Deus, olhe por cada um de nós, olhe por essa igreja que peregrina aqui na terra. Como diz a espiritualidade franciscana, ao acesso a Deus está pela morte, e bem-aventurados aqueles que morrem em paz, porque deles é o reino dos céus. Chamou os cristãos a serem apóstolos dos jovens e protagonistas de uma sociedade nova, mais justa e fraterna. Sua pregação, suas preleções nunca eram sisudas, negativas, tristes, mas pelo contrário, sempre muito leves, alegres e propositivas. Por duas ocasiões, os caminhos de Papa Bento XVI e da comunidade Canção Nova se cruzaram. Em 2007, durante a pontificada do Papa Emérito, Padre Jonas recebeu o título de Monsenhor. Já no ano seguinte, a comunidade alcançou seu reconhecimento pontifício. Digamos, valida ainda mais a missão da Canção Nova em contribuir com a ação evangelizadora da Igreja. Em quase 8 anos de pontificado, realizou 348 catequeses, canonizou 44 santos e nomeou 90 cardeais. Entre eles, Dom Odilo, arcebispo de São Paulo, que falou sobre algumas mudanças feitas por Bento XVI no Vaticano. Seja elas do ponto de vista moral, mas também do ponto de vista doutrinal e também do ponto de vista administrativo, conselho econômico, tem conselho fiscal, depois tem um balanço, o que antes não existia. A renúncia em 2013 mostrou a grandeza de um homem de fé, admirável gesto de abnegação e responsabilidade, um ato de amor à Igreja. Foi um ato de grandeza, foi um ato de humildade, foi um ato de reconhecimento da humanidade dele. Um momento não de parar, não de covardia, mas a se colocar à disposição da Igreja em uma nova etapa. Enfrentou com coragem os desafios da evangelização em todo o mundo e, na certeza do silêncio, contribuiu para uma igreja em saída, unificada e com transparência. 4 de janeiro, data que marca os 16 anos de morte de Padre Léo. O fundador da comunidade Betânia era um amigo querido da Canção Nova e, mais que isso, um companheiro de missão. Ele ensinou que a presença física é a mais pobre das presenças. Dói porque a gente quer ter presente, a gente quer abraçar, a gente quer olhar, a gente quer rir junto, a gente quer conviver, né? Lá se vão 16 anos de eternidade. E assim, todo dia a gente vive essa saudade, né? Mas tem dias que a gente sente a presença, sente ele, eu ainda sinto ele vivo, assim. É uma dor muito grande e aquela certeza também, que eu estou falando do Padre Jonas, do Padre Léo, que ele não foi sepultado, ele foi semeado. Quando a saudade abraça mais forte, revisitar memórias e lugares como Betânia acalenta o coração. Por esses caminhos, nessas construções, até o mínimo detalhe por aqui diz muito de Padre Léo. As mesmas características em 8 recantos pelo país. Legado que continua em cada consagrado da comunidade. A responsabilidade muito grande de poder corresponder àquilo que Deus colocou um dia no coração do Padre Léo e que agora coloca no nosso. Mineiro do Biguá, Padre Léo era o sacerdote bem-humorado da TV. E as palestras que ele faz segunda-feira à noite na Canção Nova, parece que foram feitas hoje. Aliás, não é nem... É sabido já que muitas pessoas vêm na Canção Nova e querem falar com o Padre Léo. Né? O servo de Deus faleceu em 2007 de câncer aos 45 anos. Ele mesmo dizia que a gente só ia saber que a obra era de Deus depois que ele morresse. Tenho certeza que ele está no meio de nós, intercedendo por nós. E vamos pedir as graças. A distância física hoje aproxima do céu. E a pessoa que parte não nos deixa, mas permanece dentro de nós. Não dá pra voltar, o barco está em alto mar. A primeira semana de governo foi reservada para a acomodação dos novos ministros e uma avaliação das políticas para os próximos anos. Sobre esse assunto, nós vamos chamar Liana Nunes, que tem mais informações. Liana, boa noite.
Boa noite a você e a todos que nos acompanham. É isso, muitas mudanças por aqui. A gente vai falar de algumas delas ao longo desta edição. No Ministério das Cidades, Jader Filho disse que o programa Minha Casa Minha Vida será retomado. Já na Previdência, Carlos Lupe quer zerar a fila de espera por benefícios. Na cerimônia de transmissão de cargo no Ministério dos Transportes, antigo Ministério da Infraestrutura, Renan Filho disse que a prioridade será a recuperação da malha rodoviária do país. Precisará, senador Renan, retomar todas as obras paradas por falta de recursos. No Ministério das Cidades, Jader Filho destacou a retomada do programa Minha Casa Minha Vida, conhecido como Casa Verde e Amarela, do governo Bolsonaro. Precisamos retomar o mais rápido possível as obras paralisadas e dar continuidade às que estão em curso. O déficit habitacional, que sempre foi tão grande neste país, se tornou ainda mais crítico após a pandemia. Aos poucos, a esplanada dos ministérios vai ganhando a cara do novo governo. Os primeiros letreiros com os novos nomes já começaram a ser colocados. Aqui no Ministério da Economia, os trabalhadores já trocam o nome para Ministério da Fazenda. Hoje, o vice-presidente Geraldo Alckmin tomou posse no Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. O setor produtivo tem sido duramente penalizado pela ausência de uma política estatal hábil e eficiente. Na agenda da produtividade, é fundamental a qualificação da mão de obra, dos recursos humanos para o novo mundo do trabalho. Já no comando do Ministério da Previdência, Carlos Lupe criticou a reforma. Disse ainda que vai zerar a fila do INSS. Eu quero pedir a cada governador, a cada prefeito, que nos ajude na parte administrativa, sempre é óbvio, subvencionado, com alguém do INSS, que não pode ser diferente, que é o responsável técnico para fazê-lo, mas eu quero acabar essa fila em tempo recorde para o povo brasileiro se sentir respeitado. Também tomaram posse nesta quarta-feira Marina Silva no Ministério do Meio Ambiente e Ana Moser no Esporte. Vamos falar agora do Ministério do Trabalho. O novo ministro anunciou que vai propor ao Congresso Nacional até maio deste ano uma política de valorização permanente do salário mínimo a partir de um ganho real acima da inflação. De acordo com o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, os recursos para 2023 já estão garantidos com a aprovação da PEC da transição, elevando o mínimo de R$ 1.212 para R$ 1.320 a partir deste mês. Ao assumir o cargo, o ministro comentou sobre a reforma trabalhista. Compreendo que o caminho para as mudanças trabalhistas é o da melhoria do ambiente econômico. É através do investimento e da inovação na produção industrial, na agropecuária, no comércio, nos serviços e nas atividades do terceiro setor que vamos criar as condições para a geração de novos e bons empregos e novas formas de proteção social, trabalhista e previdenciária para todos. A nova gestão afirmou ainda que pretende revogar a modalidade do saque aniversário, que permitia ao trabalhador o saque anual de um percentual do saldo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS. O saque deve voltar a funcionar apenas para investimento em habitações e qualquer necessidade caso o trabalhador fique desempregado. E o Ministério de Minas e Energia já enviou o nome do ex-senador Jean Paul Prats para a presidência da Petrobras. A indicação agora passa por uma avaliação dos requisitos legais. Caio Paes de Andrade, que ocupava a cadeira da estatal por indicação de Jair Bolsonaro, renunciou ao cargo e quem assume a presidência interinamente é o diretor de Desenvolvimento de Produção, João Henrique Richausen. Ainda sobre o governo federal, o presidente Lula começou a cumprir hoje a agenda no Palácio do Planalto com reuniões e cerimônias de transmissão de cargos a ministros. Ele também revogou ações para extinguir a participação do Brasil na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, e dissolver a Diretoria de Políticas de Educação Bilíngue de Surdos. A privatização de 8 estatais e o acesso às armas e munições foram outras ações revogadas por Lula nos primeiros dias de mandato.
O governo também vai fazer a revisão de sigilos e promover o restabelecimento do Fundo Amazônia, que dispõe de recursos para fiscalização e combate ao desmatamento. Outra mudança realizada foi o fim do decreto, que corta pela metade os impostos pagos pelas empresas. O presidente Lula extinguiu a secretaria responsável pela inclusão do Brasil na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Em setembro do ano passado, o país enviou um documento com mais de 1.000 páginas para o cumprimento das normas exigidas pela OCDE. Lula também dissolveu a criação de escolas especializadas para pessoas com deficiência. Por meio de decreto, o presidente extinguiu a Diretoria de Políticas de Educação Bilíngue de Surdos. O órgão tinha o objetivo de implementar políticas educacionais voltadas ao ensino bilíngue, como a criação de escolas com ensino de Libras. E a gente continua falando de inclusão porque hoje é celebrado o Dia Mundial do Braille, sistema que permite escrita e leitura por pessoas cegas ou com baixa visão. Foi criado em 1825 pelo francês Louis Braille, cego aos 3 anos de idade devido a um acidente que causou a infecção dos olhos. No Brasil, o Braille foi introduzido por José Álvares de Azevedo, idealizador da primeira escola para o ensino de cegos no país, o Imperial Instituto de Meninos Cegos, atual Benjamin Constant, localizado no Rio de Janeiro. E nós finalizamos aqui a nossa participação de hoje. Desejo uma boa noite de quarta-feira a todos e até amanhã. Reinaldo, Adriana. Até amanhã, Liana. Um grande abraço. O Canção Nova Notícias está de volta com informações da previsão do tempo. Quem traz os detalhes é Yara Naires. Boa noite, Yara. Boa noite, Reinaldo, Adriana e a você que nos acompanha. O cenário não será muito diferente de hoje. Temporais por essas áreas que abrangem o centro-norte do país. No norte, a zona de convergência intertropical, um dos mais importantes sistemas meteorológicos que atua nos trópicos, ainda influencia o tempo, principalmente no Pará, Amapá e no Tocantins. No centro-oeste e aqui no sudeste, o alerta para transtornos permanece. Portanto, atenção! Sobretudo você da região de Brasília, do Nordeste aqui do estado de São Paulo, do Noroeste, Triângulo Mineiro e do Rio de Janeiro. Nesses locais, a chuva será mais intensa, com grandes acumulados e risco de alagamentos, enchentes e deslizamentos de terra. As temperaturas na capital federal chegam aos 25 graus nesta quinta-feira. A quantidade de chuva pode atingir os 16 milímetros. Já na sexta, a máxima bate os 23 graus e a chuva não vai abandonar tão cedo os brasilienses. Em Belo Horizonte, os termômetros variam entre os 19 e 25 graus e a chance de chuva durante toda a semana também. Para finalizar, informações do sul. Por lá, o amanhecer será sob a névoa em muitas áreas da região, inclusive para os porto-alegrenses. A previsão é de tempo bom nos 3 estados. O calor persiste com temperatura na casa dos 31 graus em Porto Alegre e 27 em Florianópolis. Por hoje é só, é com vocês, Reinaldo e Adriana. Obrigado, Yara. E em muitos estados, as temperaturas estão mais altas. Com a intensidade dos raios solares, é preciso ficar atento à proteção da pele no verão. Vamos chamar a Elane Gomes, em São Paulo, que traz estas e outras informações. Boa noite, Elane. Olá, boa noite para vocês, boa noite a todos. Pois é, neste período em que muita gente frequenta locais de praia e se expõe bastante ao sol, é importante lembrar que cuidados com a pele ajudam a evitar doenças graves. Nossa equipe mostra as principais recomendações. Sol forte e muita gente esquece de proteger a pele dos raios ultravioletas, que ficam mais fortes neste período. Segundo a cartilha recém-lançada pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, os cuidados com a pele servem tanto para quem está em áreas de praia, piscina ou cachoeira, quanto para quem vive em áreas rurais e trabalha em grandes cidades. Nós moramos num local onde há um nível de ultravioleta, justamente por nossa localização no globo terrestre, muito alto o ano inteirinho. Na maior parte dos dias, entre as 9 e as 15 horas.
Então, nesse momento, o ideal é que a gente se proteja do sol. E essa proteção solar vai além do uso de filtro. É preciso também evitar ao máximo a exposição aos raios. Ficar à sombra, evitar a exposição nesse momento, usar roupas, chapéu, óculos de sol e o protetor solar para as regiões onde não estão cobertas. Os cuidados com a pele são tão importantes que a falta desses hábitos pode gerar consequências sérias para a saúde. E uma das mais graves é o câncer de pele. Uma pequena pinta nas costas de Carla fez com que ela descobrisse o diagnóstico de câncer de pele em 2017. A advogada passou por 2 anos de tratamento para combater um melanoma avançado. Hoje vive uma rotina diária de novos cuidados com a pele. Seja sol ou tempo nublado, eu não saio de casa sem proteção solar. Eu tenho roupas que têm proteção UV, quando eu vou fazer uma caminhada no parque, alguma coisa exposta, é com essa blusa que eu ando. Carla também usa de sua experiência para conscientizar outras pessoas. As pessoas têm uma ideia equivocada de que o câncer de pele é um câncer simples, e não, ele não é. Então, é necessário a mudança de hábitos. Dados da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo apontam que houve um aumento no número de roubos de veículos no estado. Nossa equipe mostra como evitar situações que favorecem esse tipo de roubo. Veja na reportagem. No Distrito Federal, 27 carros foram furtados ou roubados por dia entre 2019 e 2021. Em Pernambuco, somente no primeiro trimestre do ano passado, foram mais de 2.600, 12% a mais do que o mesmo período de 2021. Aqui em São Paulo, o volume de roubos em outubro foi 17% maior do que em setembro. Esse tipo de crime envolvendo veículos apresenta alta por 3 meses seguidos. O especialista em segurança Roberto Costa recomenda: nunca reaja. Nesse momento, então, mostrar as mãos e obedecer ordens. Se ele quer o veículo, se ele quer algum objeto pessoal, entregue. A questão patrimonial, ela não deve ser mais importante do que a nossa integridade. A delegada Raquel Galinatti orienta como a vítima deve proceder caso o crime aconteça. Elaborar um boletim de ocorrência e denunciar, para que automaticamente o carro que foi objeto do crime seja já lançado nos dados, nos bancos de dados da polícia. Rodrigo já teve seu veículo furtado 3 vezes na capital paulista. Os 2 primeiros eles estavam estacionados na rua, enquanto eu estava no meu escritório trabalhando. O último carro, o terceiro, eu estacionei na rua para ir à igreja. Roberto alerta que simples iniciativas podem evitar o pior. Vidro fechado, porta travada, mantenha a distância do veículo da frente, guarde seus pertences lá no porta-malas. Não ficar muito tempo dentro do veículo parado e praticar o embarque seguro também faz a diferença. Primeira coisa, chave na mão. Chave na mão, dê uma olhadinha se não tem ninguém ali em atitude suspeita por perto, embarque rapidamente, trave as portas, ligue o carro e inicie deslocamento simultaneamente colocando o cinto de segurança. Rodrigo conseguiu acionar o seguro e solicitou a restituição do IPVA dos veículos roubados. Tudo foi um grande aprendizado. E a lição que eu tomei de tudo isso é evitar deixar o carro naquelas ruas onde não há movimento, principalmente um domingo à noite, onde não passa ninguém. Bom, eu fico por aqui. Amanhã a gente está de volta com o Boletim de Notícias a partir das 9h30 da manhã. Uma ótima noite a todos. É com vocês aí em Cachoeira Paulista. De volta com o olhar para Bento XVI, o Papa que se fez peregrino na terra do 5º Evangelho. Palavras e gestos, encontros e orações marcaram as visitas aos lugares da história da salvação. A Jordânia é uma terra rica em história de numerosas civilizações antigas. Um país que é testemunha e modelo do diálogo interreligioso vivido no cotidiano e que acolheu o Papa com calorosa hospitalidade. Da cerimônia de boas-vindas no aeroporto internacional Rainha Lia, Amã, pelo rei Abdullah II, aos patriarcas e bispos da Terra Santa, em 3 dias de encontros, até a visita à antiga Basílica do Memorial de Moisés, no Monte Nebo.
Também foram momentos inesquecíveis a missa no Estádio Internacional de Amã e a bênção das pedras fundamentais das igrejas latina e grego-melquita em Betânia, além do Jordão. Depois de contemplar a terra prometida, Bento XVI desembarcou em Tel Aviv. Em Jerusalém, muitas foram as etapas marcantes da peregrinação. Da visita ao Memorial Yad Vashem, ao encontro com as organizações para o diálogo interreligioso, a visita de cortesia ao grande mufti na esplanada das mesquitas, marcantes também as imagens de sua visita ao Muro das Lamentações. Memorável a oração do Regina Coeli com os bispos da Terra Santa no cenáculo, a breve visita à Co-Catedral Latina de Jerusalém e a Santa Missa no Vale de Josafá. Foi um dia no coração do povo palestino para renovar o apelo de paz e esperança na cidade que viu o nascimento de Jesus. Através do checkpoint que separa o Estado de Israel do território palestino, o Papa chegou a Belém. A cerimônia de boas-vindas na praça frente ao Palácio Presidencial, onde o Papa foi recebido pelo presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas. A chegada à Praça da Manjedoura para a Santa Missa com os cristãos locais. E, finalmente, a missa ao Caritas Baby Hospital e ao Aida Campo de Refugiados. Inesquecível a imagem do Papa em oração na Gruta da Natividade. No dia 14 de maio, uma multidão de fiéis saudou Bento XVI em Nazaré, no Monte do Precipício. Memorável foi a visita à gruta onde o Sim de Maria mudou a história da humanidade. Ali, o Papa peregrino rezou diante da inscrição: aqui o Verbo se fez carne. Com o preço das passagens aéreas nas alturas, o consumidor preferiu mudar o destino desejado nas férias. Mas mesmo assim, o dado é positivo com o aumento de passageiros. Os números são semelhantes aos de antes da pandemia, em 2019. Mário pretendia ir a Belém do Pará ou visitar amigos na Europa, mas mudou o destino das férias desta vez. O motivo? Passagens aéreas mais caras. No mesmo dia eu vi de R$1.000 vai aumentar para 1.500. Está chegando a 2, 3 mil, eu não vou conseguir pagar, né? Tenho 2 amigos residindo na Europa, que aí eu desisti. Um em Portugal, outro na Alemanha, que está coisa de R$6 a R$8.000 só para ir e voltar. Não tem condições, né? Os voos domésticos são os mais procurados neste período de férias. Movimento que deve aumentar, mesmo com algumas restrições impostas pela pandemia. De acordo com a ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, 53 milhões de pessoas passaram pelos aeroportos brasileiros em 2022. Resultado superior às 12 milhões de viagens registradas em 2021. A queda na quantidade de roteiros aéreos foi de 41% nos 2 primeiros anos da pandemia. O atual número já é superior, inclusive, ao registro de 2019, com quase 30 milhões de viagens na pré-pandemia. Uma alta procura, apesar dos custos elevados das passagens, aponta o gerente de uma agência de viagens. Passagens aéreas e a parte terrestre também teve uma elevação do custo aí de cerca de 30%. Então, hoje, viajar está mais caro do que antes da pandemia. Para fugir de preços altos e, quem sabe, até pegar um desconto, uma dica é fazer como o Lupécio. Comprou as passagens para o Paraná com meses de antecedência. Ficou em quase 2 mil. E se fosse comprar hoje, iria ida e volta R$4.000. Comprei à vista e aí eu consegui economizar. Olha, dos aviões para os automóveis e a Carteira Nacional de Habilitação vencida voltou a ter prazo de 30 dias para renovação. A regra já está valendo desde segunda-feira, 2 de janeiro. O limite para renovar a Carteira Nacional de Habilitação chegou a ser ampliado pelo Conselho Nacional de Trânsito durante a pandemia. Os condutores podiam seguir dirigindo com o documento vencido por até 8 meses. No entanto, a resolução do COTRAN da última segunda-feira determinou que o prazo volta a ser de 30 dias em 2023. Apesar da nova regra, quem tem CNH vencida entre os meses de maio e dezembro de 2022 ainda poderá se beneficiar da antiga determinação. É possível fazer a consulta pelo aplicativo da carteira digital
no site do Denatran ou Detran de cada estado. Lembrando que a validade da CNH vem expressa no próprio documento de habilitação. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, dirigir com a CNH vencida é uma infração gravíssima, passível de multa no valor de R$ 293,47, além do acúmulo de 7 pontos na carteira. De Belo Horizonte, Gabriele Dutra, para o Canção Nova Notícias. Aqui na Canção Nova, seguimos preservando memória. Monsenhor Jonas Abib nunca quis guardar só para si as graças e dons recebidos de Deus. Por isso, sempre fez da evangelização sua missão de vida e deixou marcas e desejo de santidade por onde passou. De hoje até sexta-feira, você confere depoimentos importantes relacionados ao fundador da comunidade Canção Nova, a partir de reportagens especiais produzidas por nossa equipe em Belo Horizonte. Mas o Senhor virá e Ele não tardará. No dia 2 de novembro de 1971, Padre Jonas Abib recebeu o batismo no Espírito Santo. A experiência foi um divisor de águas em sua vida e vocação. As mudanças, claro, causaram estranheza, mas assim como os apóstolos após Pentecostes, ele perseverou. Desejou ardentemente que as pessoas fossem tocadas pelo fogo da fé. E a promessa de Jesus é essa: vós sereis batizados no Espírito Santo. Jesus quer, agora se Ele quer, basta que a gente queira. Em 1977, Líbia experimentou essa verdade. Experiência difícil de definir em palavras. Em Passos, eu morava no Colégio Imaculada Conceição e uma vez por ano tinha um encontro que chamava Experiência de Oração. E nesse período que eu se encontrava lá, eu consegui, tive a oportunidade de participar da Experiência de Oração. E por coincidência, quem era o pregador? O Padre Jonas. Ele e a Luzia Santiago. A forma dele pregar, o carisma dele, era um carisma assim que te chamava a atenção e te buscava para seguir o caminho. O encontro durou apenas 3 dias, mas os frutos gerados permanecem até hoje. Que é através dali que hoje eu me encontro como eu estou, nas orações, a devoção, a igreja como um todo, buscar o de melhor para se dar para a igreja. Amanhã a gente continua com reportagens falando sobre Monsenhor Jonas Abib. O Canção Nova Notícias fica por aqui. Reveja as reportagens já disponíveis no portal noticias.cançãonova.com. O Monsenhor Jonas Abib sempre nos disse: com Jesus tudo pode ser mudado pela força da oração. Continue ligado e ore conosco. Daqui a pouco, a partir das 8 horas, temos a transmissão da Santa Missa do Clube da Evangelização com o Padre Edmilson Lopes, no Santuário do Pai das Misericórdias. Uma ótima noite para você. Boa noite, paz para você.